boa noite a todos. Muito bem-vindos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Nós agradecemos muito a presença e sempre lembramos que na segunda parte todos podemos ajudar. Mentalizando pessoas que a gente conhece, a gente sabe que está precisando de ajuda. Muitas entidades nos acompanham, mentalizemos os nossos lares, nosso local de trabalho, pedindo inclusive que seja feita uma limpeza em nossas casas, porque a reunião está sendo assessorada por espíritos superiores. Os nossos anjos da guarda, nossos espíritos que acompanham a nossa encarnação, estão sempre conosco aqui. Então, eles podem beneficiar muito através da ligação que eles têm com a gente, ajudando espíritos que estão comprometidos conosco de outras encarnações. Então, vamos focar naquilo que mais nos incomoda, para que a gente possa receber realmente aquilo que for necessário para a nossa paz, para o nosso equilíbrio. Nós vamos começar a reunião. Muito obrigado. Então, o assunto de hoje, terceiro livro, Leis Morais, capítulo 7, Lei de Sociedade, Vida Social. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Estes se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. Aqui nós podemos lembrar do Einstein. Ele era um homem que ele desligava da parte física. Ele ficava vamos dizer assim, num outro planeta, para poder trazer para nós tudo aquilo que a gente sabe que ele teve uma missão muito importante, e teve outros que desenvolveram um trabalho se isolando. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz. No livro do André Luiz, Os Mensageiros. Nós vamos ver lá o caso de Vicente. Ele era médico, ele ficava muito fora do lar, porque ele desenvolvia um trabalho dentro da medicina, e a mulher dele tinha conhecimento de laboratório. Olha para vocês verem como que tem interferência espiritual. Como que a gente tem que entender aquilo que Jesus fala, não há nada oculto que não será descoberto. Vicente, quando ele desencarnou, ele descobriu toda a trama. Ele trouxe o irmão dele, solteirão, para morar com ele. Ele deu abrigo para o irmão. E o irmão e a esposa dele se apaixonaram. E como ela tinha conhecimento de laboratório, ele tinha uma verruga insignificante no nariz. Ela começou a aplicar ali algum produto, e aquilo se agravou e ele acabou por desencarnar. E ele narra, porque o André Luiz está reclamando da vida dele, porque quando ele voltou, olha só para vocês verem, quando o André Luiz volta, a Zélia já estava com outro homem, e ele não se conforma, e ele estava reclamando para o Vicente. O Vicente falou: seu caso, simples em relação ao meu, porque quando eu cheguei aqui, tomei ciência do acontecido, eu vi que a minha esposa, ela acelerou a minha desencarnação para ficar com meu irmão. Aí o André Luiz pergunta para ele: mas e o que está acontecendo com eles? Aos olhos do mundo, eles vivem muito bem, são um casal perfeito, mas chega o desencarne. Olha para vocês verem. Então, às vezes a pessoa se isola, mas está trabalhando para a humanidade. Nós podemos pegar isso também no exemplo de médiuns, no exemplo até da Madre Teresa, da Irmã Dulce, do Chico Xavier. Eles viviam no meio do povo, mas eles estavam trabalhando e ao mesmo tempo se isolando. Porque no livro O Santo dos Nossos Dias, o Chico Xavier conta para o Ranieri que ele tinha muita vontade de constituir uma família. Que quando ele reencarnasse novamente, ele queria ter muitos filhos. E o Ranieri era muito amigo dele. O Ranieri fala: então eu gostaria de ser seu filho. Ele fala: eu aceito. O Santo dos Nossos Dias. Um livro interessante para a gente dar uma olhada. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade?
Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque, no silêncio, concentra-te e teu espírito se torna mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Precisamos falar um pouquinho antes de continuar. Olha só para vocês verem, né? O voto de silêncio é uma tolice. Mas vamos pegar o livro Há 2000 Anos, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, aonde o Emmanuel, olha só para vocês verem, gente, a trama, a doutrina espírita é fantástica. A Lívia, ela foi interceder a favor de Jesus com Pôncio Pilatos. Ela foi conversar com Pôncio Pilatos para libertar Jesus. Aí uma mulher que era empregada dela, que era doméstica dentro da casa dela lá, conta para o Emmanuel que ela ia ter um encontro com Pôncio Pilatos. Por quê? Porque ela contou para a governanta dela que ela queria interceder a favor de Jesus. Só que a mulher deturpou ali. Olha o que o Emmanuel fez. Ele isolou ela dentro da casa. Ela não podia abrir a boca dentro da casa. Vocês imaginam, ela ficou muitos anos, não podia se manifestar, ficou ali reclusa dentro do próprio lar. E depois, no final, o Emmanuel descobre que foi tudo uma trama. Olha para vocês verem como que nós precisamos analisar as coisas. Eu sempre ouço as pessoas, então a gente tem que ver os dois lados. Porque muitas vezes a gente vê um lado e não vê o outro. Então olha que dureza, porque muitas vezes no Centro Espírita eles colocam o silêncio é uma prece. Aqui a gente conversa. A gente pede até desculpa para você, mas a gente conversa, não tem como não conversar. Às vezes não se encontra e quando a gente chega aqui a gente tem vontade de conversar. Mas que bom que nós podemos conversar, porque eu lembro muito da minha tia. Olha só, a minha tia era analfabeta, eu era criança. Na colônia onde a gente morava, chegou um rapaz lá que ele era mudo, mas ele trazia um bilhete, ele estava procurando um endereço. Ele mostrou o bilhete para minha tia, mas minha tia não sabia ler. Ele falava, e minha tia, Aí o que aconteceu? Ele começou quase a brigar com a minha tia, porque ele queria descobrir o endereço e a minha tia não sabia ler. E ele não sabia falar. Então, olha que dureza não poder falar, né? É melhor falar do que a gente ser mudo, né? Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção. Mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. É tudo evolução. Por isso nós precisamos viver em sociedade. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando esses podem bastar a si mesmo, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para ocupar-se com os recém-vindos. Olha só, a gente tem um exemplo realmente na natureza. Nós morávamos em Barretos, a gente caçava, eu já comentei aqui antes, estava eu e meu primo, olha gente, isso mexe comigo até hoje. E uma macaquinha, ela estava em cima de uma árvore seca, e o meu primo, ele apontou a espingarda para ela. Quando ele apontou a espingarda para ela, ela pôs o filhotinho na frente. Olha, então já tem ali o começo da inteligência, porque ela mostrou o filhotinho. Quando ela mostrou o filhotinho, aí desarmou, né? Olha só, são coisas que só Deus na nossa vida para a gente entender. Por isso nós precisamos sempre ser cautelosos em relação a tudo aquilo que nós vamos praticar na nossa vida. Há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem
destinação diversa da dos animais, porque, pois, sempre querer identificá-lo com eles. Nele, há outra coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Olha só, e eu fico imaginando comigo, às vezes, pensando na divisão que os homens fazem por ter entendimento diferente em relação, inclusive, às doutrinas. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as famílias se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, muitos pegam essa passagem de Jesus aqui e deturpa. Porque quando Jesus... Olha para vocês verem, a família de Jesus, ele não entendia a missão de Jesus. Como a família do Chico Xavier não entendia a missão do Chico Xavier. Eles foram compreendendo com o correr do tempo. Porque o espírito superior, ele é completamente diferenciado. Nós vamos ver a situação ali, quando eles chegam, eles achavam que Jesus tinha perdido a lucidez. Então eles vêm conversar com Jesus. Aí é quando Jesus fala: "Você é minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai", porque a família é universal. Então, numa das perguntas anteriores do Livro dos Espíritos, o Kardec faz um questionamento lá. Se a lei de reencarnação não enfraquece os laços de família. Porque, por exemplo, hoje eu estou reencarnado aqui no Brasil. Amanhã eu posso estar num outro país, com pessoas diferentes. Mas só que tem um detalhe aí. Muitas vezes as pessoas que têm afinidade maior conosco não estão reencarnadas conosco, no mesmo lugar, na mesma família. A gente tem ali uma programação espiritual para nós. Mas muitas vezes ficou do outro lado. Aí nós vamos ver, de um livro do André Luiz também, que o rapaz ele está com uma esposa no plano espiritual, desencarnado, e ele está esperando a outra, que ele teve duas mulheres, e a que tem mais afinidade com ele não era aquela que estava com ele no plano espiritual. No livro A Vida Continua, nós vamos ver isso daí também, do André Luiz. Nós vamos ver a Evelina Serpa e o Fantini, eles se encontram no hospital para fazer uma cirurgia, os dois têm o mesmo problema, eles desencarnam, e do outro lado a afinidade deles era muito grande. Olha como que há um planejamento até nos encontros. Aí sempre eu lembro do Emmanuel, que ele diz que há encontros que são encontros, há encontros que são desencontros, e há encontros que são reencontros. Muitas vezes a gente nunca viu a pessoa, a hora que a gente vê, a gente de cara já simpatiza com ela, já tem aquela atração. E olha só para vocês verem, isso é espiritual. Por isso que na Bíblia está escrito: "E o homem deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne", porque o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu espiritualmente. Porque quando o amor é um amor espiritual, nada quebra. Pode brigar, pode fazer o que quiser. Reconcilia de novo, porque nós somos pessoas diferentes. Cada um foi criado de uma maneira diferente. Mas quando a afinidade é espiritual, ela vai durar muito tempo. E aí um desencarna e outro também. Você pode ver que tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes, o homem sempre morre primeiro. O homem morre e não vai muito tempo, a mulher morre também. E às vezes a mulher até sofre com o homem, mas ela tem saudade.
Ela fala, ele judiava de mim, mas eu estou sentindo uma falta dele. Olha o que é o amor espiritual, o compromisso espiritual. Às vezes é um compromisso. Aquele compromisso assumido no plano espiritual, que a pessoa vem e ele vai até o fim junto. Mas muitas vezes, quando desencarna, tem alguém esperando do outro lado. Alguém que ficou no plano espiritual. Nós vamos ver isso nos livros do Chico Xavier. Nós vamos ver tudo isso no livro do Chico Xavier. No livro 50 anos depois, nós vamos ver um exemplo desse, do Chico Xavier. Olha para vocês verem que coisa interessante. Então, é aquele amor, é o que está dizendo aqui, que Jesus falou, que somos todos irmãos. O dia que a gente entender que o que vai prevalecer é o Espírito, a nossa vida muda. Mas vai demorar muito tempo ainda, porque nós estamos na Terra, e a Terra é um planeta ainda, é uma escola, é um hospital, onde a gente está aprendendo e está desenvolvendo as nossas faculdades espirituais. Entre os casais, talvez o compromisso nem seja tão, vamos dizer assim, importante, mas nos descendentes é onde a coisa se consolida. Então, é importante que a gente pense, principalmente na nossa família, porque sempre tem um problema dentro de casa, ali no nosso convívio, e muitas vezes a gente desiste daquele problema. Eu acho que aí é uma coisa que a gente deve sempre ter em mente, né, e dentro da doutrina principalmente, que o quão importante que é a nossa persistência na manutenção desse relacionamento, nas tentativas de resolver essa situação, principalmente em relação aos nossos descendentes. Porque a gente vem também com esse compromisso, que a gente não é reunido no sorteio. A gente faz as escolhas e muitas vezes a gente vem justamente para fazer esse resgate, para justamente conseguir vencer nessa, aonde é difícil. Aonde é fácil todo mundo vai, mas aonde é difícil que está a nossa verdadeira missão aqui, dentro da família. E é verdade. E sempre tem barreira. Sempre tem barreira. Aí, mas nós vamos ver, olha o consolo da doutrina espírita para nós também. Olha a compreensão. Muitas vezes o livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver lá que André Luiz diz o quê? Que muitas vezes nós viemos para ficar um tempo com uma pessoa. Aí, aquele tempo ali, acabou. Então aí não tem mais afinidade. Então, para viver brigando, para viver se digladiando muito, aí às vezes é melhor a separação. Só que a gente tem que fazer de tudo. Aí nós vamos ver Jesus com Joana de Cusa. Cusa, ele tinha alta hierarquia com o governo de Roma, lá na Judéia. E a mulher dele, a Joana, que é Joana de Ângeles, a guia do Divaldo Pereira Franco, olha, ela foi Joana de Asbade. Olha para você ver que até o nome tem influência. Ela veio 5 reencarnações, sempre com o primeiro nome Joana. Viveu no México. E olha que coisa interessante. Ela vai conversar com Jesus, porque ela estava sofrendo muito. O marido dela, ele era implacável. E o Jesus fala para ela o seguinte, para ela tolerar. Porque ela queria deixar o marido e seguir Jesus. Porque ela se tornou cristã e o marido era contra. Olha para vocês verem quantas mulheres vêm no centro espírita escondida do marido. Muitas mulheres. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escolha ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Olha que coisa. Nós deixamos isso aqui para o final. O livro Consolador do Emmanuel. Esse livro ele é importantíssimo. Tem 411 perguntas nesse livro. Sobre tudo que nós pensarmos que existe na Terra, na nossa vida, tem nesse livro Consolador. O Emmanuel responde sobre tudo ali. E ele está falando aqui, ó, que a melhor escola ainda é o lar. Então eu fico admirado que muitas vezes, muitas pessoas colocam a culpa dos professores, das professoras, mas começa dentro do lar. É dentro do lar, até eu lembro da madrinha do Chico Xavier, que ela judiava muito do Chico Xavier, e todo mundo sabe da história, e ela chegava a levantar o Chico Xavier para as orelhas. Então vocês imaginam a dor que é, um puxão de orelha dói. E ela falava que é de pequenino que endireita o pepino, pegando o Chico Xavier. Então, não precisa ser violento, mas tem que ter disciplina. Porque é um espírito que reencarnou ali, que precisa de disciplina, que precisa de ajuda. A influência dos pais é muito grande. Então, é realmente no lar. A escola ainda é o lar, é onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Do sentimento. Já precisa começar a repelir logo no começo.
Aí a minha avó, ela era italiana legítima. E ela contou que eles foram assistir o enforcamento. Nós falamos aqui sobre crueldade. E aí era um rapaz jovem ainda. E ele podia fazer o último pedido, sempre fazia o último pedido. Ele pediu que a mãe dele subisse onde ele estava para ser enforcado. Quando ela subiu, ele abraçou ela e deu uma mordida no seio dela. Arrancou um pedaço do seio dela. E ele pegou e gritou em alto e bom tom, em italiano, que se ela tivesse repelido ele, punido ele a primeira vez que ele roubou, ele não estaria ali para ser enforcado. Então, olha só para vocês verem. Às vezes nós precisamos usar de autoridade, porque senão depois não tem mais jeito. O assunto que vem é importantíssimo também, para a gente conversar um pouco. Cada um faz o seu pedido mental, na hora do passe principalmente. Vamos pedir para aquilo que mais nos incomoda. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Só agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E lembrando que para a gente viver bem em sociedade, a gente precisa também fazer amizade, fazer amigos, né? Um outro livro, do Humberto de Campos. Estava tendo uma festa e tinha muita gente na festa. De repente chega lá uma personagem, um homem. E ele chegou e foi saindo um por um. Aí quando eu estava o último, o dono da casa chega e fala: mas você vai embora? Ele falou: vou porque chegou fulano de tal aí. Ele falou: mas ele nem abriu a boca. Ele falou: não, mas o silêncio dele já incomoda. Então vocês imaginam que tristeza. Tem gente que é tão chata que se ele fizer um churrasco, pagar tudo, convidar bastante gente, ele come o churrasco sozinho. Porque é duro. E a gente não implicar muito com os outros, não. Deixa cada um viver a vida dele e nós vamos viver a nossa. E a gente se dá tudo bem. E quando a gente achar que aquilo não serve para nós, vamos deixar quieto, não implicar. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe.